Bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre os nacionais. Pra quem não sabe, o Nacional do Brasil tá chegando nessa semana, nesse sábado já vai começar o Nacional do Brasil. E nesse final de semana já tiveram alguns nacionais aí mundo afora. Então teve o Nacional de Portugal, da Irlanda, da Costa Rica, de Guatemala. Tiveram vários nacionais por aí. Então eu queria vir hoje aqui e trazer alguns resultados nacionais pra vocês, pra terem uma noção de como que foram esses torneios, pra vocês terem uma informação melhor pra o que vocês podem esperar do nosso nacional. Que eu já vou falar pra vocês, vai ser um torneio muito maior que esses torneios aqui, tá? Acho que o maior nacional que teve nesse final de semana foi o da Irlanda, que deu por volta de 200 players. O Nacional do Brasil deve dar tranquilamente mais de 600. Então, obviamente, vai ter uma diferença de representatividade de decks, de resultados. O Nacional do Brasil é um torneio muito mais demorado, porque vai ter muito mais rodada, muito mais gente jogando, é um torneio que tem top 32. Então, tudo isso vocês têm que deixar em mente, mas, obviamente, acho que é interessante trazer os resultados aqui dos torneios, tá? Então, vamos começar mostrando aqui o deck breakdown dos dois torneios que tiveram na Europa, que é o Nacional de Portugal e o Nacional da Irlanda, tá? Então, começando aqui pelo Nacional de Portugal, esse aqui é o deck breakdown, né, do Top Cut. Foi top 16, como eu falei. E os decks que estão aqui no top 16 são 6 Kashtira, 4 Sprite Melf, 2 Math Mech, 1 Branded, 1 Evil Eye, o que, primeiramente, bizarro, né? E, segundamente, mais bizarro ainda, 1 Labyrinth e 1 Super Heavy Samurai. E esse deck breakdown é um deck breakdown que é muito interessante. Por quê? Tem dois motivos que eu olho pra isso aqui e falo, caralho, mano, diferenciado. Número 1, o Runic sumiu do formato. Se a gente olhar os resultados do torneio, cara, o Runic não tá perfumando mais. O Runic não é mais um deck, o Runic sumiu, porque, cara, não tem muito como se jogar sem Raid Trap num formato que tem o Super Heavy Samurai, que tem uns decks de combo absurdo, né? E outra coisa interessante do torneio de Portugal é que o Super Heavy Samurai também foi muito mal, né? Porque o Super Heavy foi bem nos outros torneios, mas no Nacional de Portugal só teve um Super Heavy no top 16. O que não sei exatamente o motivo, mas eu acho que uma tendência desse formato é que o pessoal tá indo muito pesado pra counterar o Super Heavy. Tá usando o Droylock de main, tá usando o Ogre de main deck, tá usando muita carta específica pra counterar o Super Heavy. Então acho que talvez isso seja um problema do porquê o Super Heavy não foi tão bem assim. E o Kashtira, em primeiro lugar, continua sendo o melhor deck, tanto que o deck que ganhou o Nacional de Portugal foi o Kashtira, igual eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, né? E outra coisa interessante do Nacional de Portugal é que o Purrely não topou, né? O Purrely, que a gente também tá hypando como ser um bom deck, também não topou. Então eu não sei o que aconteceu com o pessoal de Portugal, talvez o pessoal de Portugal não tenha tido muito tempo pra treinar os decks novos, né? Porque tanto o Super Heavy, o Samurai quanto o Purrely não performaram nem um pouco bem. Então por isso que deu isso aqui. Mas na Nacional da Irlanda já conta uma história diferente. Então esse aqui é o resultado do Nacional da Irlanda. Foram 4 Kashtira. Então o Kashtira continua dominante no top, sendo o melhor deck, né? Foram 3 Super Heavy Samurai, já uma diferença um pouco maior do que lá em Portugal. 2 Labyrinth, 2 Purrely e 1 Purrely Sprite. O que já mostra que o pessoal já tá aqui um pouquinho mais com os decks novos, né? Um Branded, um Hero. Ok. Um Live Twin Sprite e um Math Mech. E o deck que acabou ganhando o torneio foi o Live Twin Sprite, né? O que também acho que é um deck bom, cara. O Sprite não tem como falar que é ruim. Esse torneio aqui foi um pouquinho maior do que o torneio de Portugal, né? Como vocês podem ver, o torneio de Portugal deu aqui 152 pessoas. O torneio da Irlanda deu 206, então 50 pessoas a mais. Porque é uma diferençazinha básica. Mas como vocês podem ver, a representatividade do deck foi bem diferente no Top Cut, né? O Kashtira, como a gente já tá falando faz tempo, o melhor deck do formato, né? E o Super Heavy aqui já começou a ir bem melhor, tanto que ele teve bastante lugares aqui no Top Cut. Então se eu mostrar aqui pra vocês mais pro lado dessa tabela, dá pra ver que, por exemplo, tiveram 2 Super Heavy no Top 4, enquanto o Kashtira não teve nenhum. O que é uma coisa que é bem interessante. E obviamente não tem como eu cobrir literalmente todos os decks, porque tem muito deck nesses torneios, mas eu vou deixar essa planilha na descrição pra todo mundo que quiser acessar, ou no comentário fixado, pra todo mundo poder dar uma olhada nisso aqui e fazer as consultas por conta própria, tá? Então vamos começar aqui a falar dos decks. Primeiro deck, vamos falar do Nacional de Portugal, que foi ganho por esse Kashtira aqui, do Adrian Quintas. E é um Kashtira bem interessante, tá? Tipo, não é bem interessante, mas ele tem algumas coisas interessantes. Primeira coisa, né? Coisa padrão, tá usando 3 Unicorn, 3 Fenrir e Scareclaw. Ele escolheu usar o Shifter de main. O Shifter de main, eu acho que é uma escolha que é muito interessante. Porque nesse tipo de torneio, que é o torneio nacional, geralmente tem muita diversidade de deck. E até no formato da Europa, ainda vai ter uma diversidade grande de deck. Então, quando a gente pega aqui o Top Cut do torneio de Portugal, dá pra ver que tinha bastante coisa diferente. Então, não era... Mesmo de deck sendo mais bem representado, era o Kashtira, ainda tinha todos os decks aqui que acabam que até certo ponto tomam o Shifter. Então acho que é uma carta que é boa de usar no deck em algum lugar. De main ou de side acho que é boa de ter, porque querendo ou não a gente tá num formato que é muito diverso e o Shifter é muito bom, né? E outra coisa interessante desse deck é que tá usando 3 Rise Heart. O que é uma coisa que não é tão comum assim, mas que é interessante. Aí tá usando 3 Ashe, 1 Mordor e 3 Gama de main. O Gama de main do Kashtira eu acho que é muito 8 ou 80, tá? Ele é uma carta que é muito... que a gente chama de High Risk, High Reward. Ou seja, ela tem um risco muito alto, mas quando você resolve ela tem uma recompensa que é excelente. Porque, querendo ou não, o Kashtira, ele é vítima de algumas tendências de formato. Então, por exemplo, o Droylock tá muito popular. Então, grande parte das decks que a gente vai olhar hoje tem o Droylock ou no main ou no side.
Então, quando você tá o Gama de main, você pode começar ativando o Prosperity. Daí, se o cara dá o draw, você pode dar o Gama, fazer o Ômega, tirar uma carta da mão do cara e fazer full combo de Castira. E no segundo, obviamente, o Gama também é muito bom. Mas acho que tem muita situação que você começa e que você já pode jogar em volta do draw, ou que você tem que começar de Special Summon, e daí o Gama fica morto, e daí eu acho que é meio estranho, mas eu acho que é uma ideia interessante isso aqui. Aí 3 Teose, 3 Prosperity, 1 Terraforming, 2 TTT, 3 Burf, 3 Campo, 3 Imperm e uma Big Bang. Acho que a coisa mais diferente desse deck realmente são os Gama de Main e essa Mordor aqui. Mas eu acho que faz sentido ter esse... Não sei se honestamente eu usaria esse one-off de Mordor. Eu acho que... Eu não gosto de carta one-off, cara. Eu acho muito difícil justificar uma carta one-off aleatória, assim, que não é parte da engine, que não é buscável nem nada. Então, talvez... Eu não sei se eu gosto aqui, mas ele decidiu usar e deu certo pra ele, né? Aí, o essa deck dele, ele tá usando um Garura, que é o que você vai atachar no Arise depois de dar o pote. A Barone, que você faz, né, com... Pra quem não sabe, você faz com ou Unicórnio ou Fenrir, mais uma Ashe ou a Morner, né? Depois faz com combinho. O Ômega é 2 Zeus, porque você não quer deixar o Zeus banido. 2 Arise. 1 do Dark Armed. 1 Diablos. 1 Dracossack. 2 Big Eye. 2 Shangri-La e 1 Donner. Essa deck até que standard de nada de muito especial. Aí de side, ele usou um side que eu achei bem interessante. 2 Kumongos. O Kumongos é um Kaiju, que eu acho que é o melhorzinho de você usar no Castira, porque o Kumongos é nível 7. Então, quando você dá o Kumongos pro cara, você pode, e você abre o Kumongos, você pode dar a expressão do Kumongos pro lado do campo e usar ele pra fazer algum Triple Z. Funciona. É 3 Dorylock, principalmente pra jogar contra o Super Heavy, 2 Belly, o que eu acho interessante porque ela é muito boa contra o Mathmech, eu acho o Mathmech um baita de um deck, tá? Eu acho o Mathmech um baita de um deck. O Mathmech eu acho um deck sensacional e ela pega o Mathmech, ela também pega o Brandish, que também é um deck bom. Um Enemy Controller e uma Change of Heart. Eu acho que isso aqui é principalmente pra Mirror, pra você poder pegar o Rise Heart do cara. Uma Duster e 2 Ciclones pra deck de Backroll e também 2 Dropped, que ajuda contra alguns decks. Ajuda contra o Mathmech, ajuda contra o Super Heavy, ajuda na Mirror. E também uma Appointer of Dead Lotus pra fechar aqui. Uma decklist, querendo ou não, é até que standard, mas com algumas coisinhas diferentes, né? O próximo deck que eu separei aqui do Nacional de Portugal foi o deck que o João Cordeiro aqui usou, que é o Evil Eye, com o Mathmech de side, cara. Eu não entendo como esse deck funciona, porque eu não sei o que as cartas fazem. Não vou mentir pra vocês. Mas é um deck de Yu-Gi-Oh! Cara, aparentemente ele tem bastante espaço pra tech. Me surpreendeu, porque eu não achava que o Vita tinha tanto espaço pra tech assim, né? Então ele tá usando aqui de Gingivice. São 3 Cerziel, 2 da Balthiltrice, e 1 do Catopeblas, que, abre parênteses, é o melhor nome de carta de Yu-Gi-Oh! Que existe. 3 Ash, 3 Gama e 3 Draw, né? Essas cartas são as cartas que eu mais vi em deck, o Gama e o Draw. 2 Fenrir, porque... Por que não, né? Aí tá usando uma Awakening, 3 da Unleash, que é uma carta nova que você não falta Hypernova, que deixa o deck bem melhorzinho. Essa carta é muito forte pra quem não conhece, tá? Pra quem não conhece, a ideia é o seguinte. Você manda um bicho Evil Eye e uma Evil Eye Spell Trap do deck pro cemitério como custo, e você adiciona um equipe do deck pra mão. O que é bom. O que é bem bom. Bem bom pro deck. Aí 3 Prosperity, 1 Terraforming, 2 TTT, 1 Trust, 3 Perpole pra quebrar campo, 3 do campo, que é um dos starters do deck. Então, se não me engano, os principais starters do deck são o Campo, a Unleash e o Cerziel. Aí são 2 da Gungoneio, uma da Selene, uma Khaled by the Grave, uma Impermanence e uma Retribution. E a parte mais interessante desse deck, honestamente, é o side deck, porque tá usando a engine de Mathmech com 3 circular, 1 Diameter, 1 Sigma e uma Sulfatorial com o Alembertian e o Laplace no extra, né? Isso aqui é muito maneiro, porque basicamente o que ele falou no profile dele foi que quando você começa, você precisa de uma jogada mais agressiva. Porque, querendo ou não, o seu deck não é muito agressivo. Você precisa de alguma jogada que te ganhe o jogo. E fazer o Laplace te ganha o jogo na maioria das vezes. E o seu deck não sofre da restrição de não poder dar Special Summon sem ser de bicho averso, porque é um deck de equipe, tá ligado? Você vai dar no máximo do bicho, vai equipar carta. Às vezes você faz o link pra jogar, mas é muito raro você, tipo, jogar muito agressivo no turno 1. Vale muito mais a pena você jogar com uma variação que você faz o circular, aí você busca a trap, faz o Laplace e joga assim, do que você fazer uma jogada full focada em Evil Eye, né? O que eu achei que é uma ideia bem interessante. Mas o S-Deck deles são 2 do Gorgon, 1 do Zerziel, 1 Linguribo, porque tinha uma galera com Ibi ainda, de acordo com o que ele falou, né? Com o combo de Ibli. Aí os alvos da Super Pole é uma de Dragon the Swamp, que é principalmente contra o Castira, junto com o Starving Venom. É 1 Garura e 1 Dragstapelia pro Branded. Aí 1 Omega, porque tá usando o Gamma Pack, né? Quer fazer alguma coisa com ele. Aí 1 Cicada King, 1 Break Sword, 1 Ashura King. Essa carta, acho que ele, pelo que ele falou, ajuda da TK. Então você faz ele com 3 bichos nível 3. E ele pode bater até o número de material que tem atachado. E no começo da main step ele ganha ataque. Então ele ajuda a matar, basicamente. Aí o Zeus e o Alembertian e o Laplace pra fechar aqui o extra deck. Aí o resto do side deck são 2 Belly, 3 Circular, 1 Diameter, 1 Sigma,
As Profiterol que eu falei, 2 Evelyn, 2 Dark Voldemort, uma Duster e 2 Trust. E essa Trust acaba que ela combina bem com essas 2 Dark Voldemort e com essas 2 Evelyn Match, né? Porque ela acaba conseguindo buscar bem. Eu não sei se sou muito fã de usar a Trust com a Dark Ruler, no caso, porque eu acho que geralmente as cartas são boas em matchups diferentes. Então eu não acho que a Trust é boa contra o Super Heavy Samurai, por exemplo. Mesmo ela buscando a Dark Voldemort, porque, cara, o cara pode negar isso aqui. E a Dark Ruler não pode. Então eu prefiro pessoalmente contra um deck igual o Super Heavy ter a terceira Dark Voldemort do que ter uma Trust, por exemplo. O que eu acho que é algo válido de dispensar. Mas no final, esse setup aqui de side deu certo pra ele. O cara conseguiu fazer top 16 no torneio. Com um deck que o pessoal não tava esperando muito, né? É um deck que, tipo, cara, tem um potencialzinho, o Evil Eye. Eu não sei como ele é realmente, mas deu pra ir bem no torneio com ele, né? O próximo deck que eu separei pra vocês é um deck que fez top 16 no Nacional de Portugal também, e é o Branded. Eu queria trazer esse deck porque é um deck novo, né, que o pessoal ainda tá meio que buildando. Não é um deck novo, mas é um deck que tem suporte novo que saiu na Cyberstorm Access, né? Então eu queria mostrar que é a versão nova atualizada que topou o torneio, e essa aqui é a nova versão do deck. Então, ela é um Branded muito padrão, então eu não vou passar o card by card, porque é um Branded muito normal, mas ele adiciona as cartas novas. Então, basicamente, ele tá usando aqui 3 Aluber, um Tragedy, um Ed Libitum, os Albaz, as coisas de Bicho, né, que é o Lubellion, o Saronir, o Albion, Papapá, Kit, Merc, duas da Cartésia. E aqui já tá usando uma das cartas novas, que é a Guiding Queen. Pra quem não conhece essa carta é fenomenal, é uma secreta da coleção nova da Cyberstorm Access. O efeito dela é o seguinte, ela é sempre tratada como um card dogmática e como um card de Despia, o que tem sinergia com múltiplas das cartas, como por exemplo com a Opening, ou também com, por exemplo, o Quairetz, que pode trazer um bicho de Despia do deck. E o efeito dela é muito legal. O efeito dela é o seguinte, quando esse card é normal ou special, você pode mandar um Forever Albaz, uma carta que menciona ele do deck pro cemitério. Então você pode geralmente mandar o Albaz do deck pro cemitério, ou mandar um Albion, que geralmente são os 2 principais alvos. O efeito dela é muito legal. Se uma carta sai do extra deck, ou seja, se o oponente invoca um bicho do extra, ou se uma carta é mandada do extra pro grave por algum efeito, você pode dar alvo num Albaz ou num bicho que menciona ele do grave e dar special summon dele. Por que isso é maneiro? Porque você dá normal summon dela, pode mandar o Albaz pro grave, no turno do cara você pode dar efeito dela, renascer o Albaz e dar uma super poly no cara. O que é muito legal. Ele também tá usando o Gimmick Puppet Lock de main deck, porque você agora tem 2 jeitos de fazer, ou com a Expulsion, ou com o novo Albion, né? Com essa carta aqui. Aí tá usando 3 Ash, 3 Draw, 3 Branded Fusion, 3 Opening, 1 Main Head, 1 Lost, 3 Super Poly, 3 Crossout Designator, 3 Fusion Deployment, 1 Foolish Burial, 1 Gold Sark, 1 Cloud by the Grave, 1 Expulsion, 1 Retribution, pra fechar um deckzinho até que padrão do resto, né? Aí o extra deck tem 2 do Albion velho, 1 do Albion novo. Pra quem não conhece o efeito dele, você faz ele com um Follow Base mais um Light Spellcaster, que pode ser ou a Cartésia ou a Guiding Queen. E o efeito dele é o seguinte: durante o turno oponente, que effects pode dar alvo em 2 bichos no grave e dar Special Summon um de cada lado no campo. Então ele dá o Gimmick Puppet Lock. Só que ele também não pode ser alvo pelo efeito dele. Então o seu oponente não pode dar alvo nesse card por efeito. Então o cara não pode nem dar uma Impermanence só que para o efeito dele. Olha só que saudável, né? Sensacional. Aí o Grangugnol, que nesse deck ele é muito melhor. O Grangugnol cresceu muito no formato. Porque, obviamente, número 1, ele te ajuda muito a dar o lock do Gimmick Puppet, porque você pode mandar aí do deck pro cemitério. Mas outra coisa é que o efeito do Grangugnol de trazer um Despia do extra fica bem melhor. Porque agora você pode trazer uma carta nova que é o Despia no Lualith. E o efeito do Lualith é que quando um bicho sai do extra deck, você pode negar o efeito de uma carta que o oponente controla. O que é muito legal. Então, basicamente, você consegue transformar o Grangugnol no Negate. O que antes você não conseguia. Então isso ajuda bastante o deck. Aí 2 Mirror Jade, 1 do Lubellion, 1 do Hindumbrum, 1 do Quairetz, 1 do Sprind, um Masquerade, uma Dragon e um Garura, e uma Chimera, que são as duas Super Poly. O Garura, obviamente, também pode mudar com o Grangugnol pro Grave. E pra fechar o side deck são 3 Kurikara, que é uma carta que até tá ficando popular, né? Pelo que eu tô vendo, tem bastante deck usando a Kurikara. Eu não sei se eu gosto da Kurikara contra o Super Heavy, cara. Eu acho ela bem mais ou menos. 2 Santa Claus. Voltamos pra 2015. Cara, eu entendo o Santa Claus no Purrely. No Purrely eu entendo o Santa Claus, porque você pode bater nele e fazer Zeus. Se você dá um Kaiju no cara, você não pode fazer isso. Agora no Despia, mano. Vai entender. Aí um Aquadolphin mais o Aquanels, né? Que você pode colocar no seu extra quando estiver indo primeiro pra você dar Fusion Deployment e tirar uma Ash da mão do cara, por exemplo. Aí Duster, 3 Ciclone, 3 Dark Cooler e uma Barrier pra você colocar quando está indo segundo como alvo dessa crossout, basicamente. Então, indo aqui pra Irlanda, esse foi o deck que ganhou o Nacional Irlandês. É o Sprite Evil Twin, né? E aqui tá a listazinha dele, uma lista que eu gosto bastante. Ele tá usando 3 Ash, 3 Jet, 2 Red, 3 Blue, 1 Carrot, uma Frost, 2 da Kissikil, 2 da Lila, 3 Draw e 3 Imperme,
E 3 Veiler, quer dizer, né? Desculpa. Mas eu gosto desse lineup de trap. Tá usando o Draw, que é bom. Tá usando a Ashe, Veiler, Imperme. Basicamente, todas as traps são genéricas. Mais o Draw, que é muito bom contra o Super Heavy. 3 Prosperity, 2 Talents, 1 Gamma Burst, o que é um pouquinho diferente, mas eu acho legal nesse deck. Ajuda muito a ser mais agressivo e matar muito mais fácil. Porque eu acho que quando você tá usando o Draw num deck, você precisa de um jeito pra matar. Não adianta você só dar o Draw e falar tá tudo certo. Você precisa dar o Draw e matar o cara. Porque senão o Draw não vai fazer muita coisa. Então, quando você tem a Gamma Burst, você pode buscar essa Gamma Burst e isso te permite, depois que você dá o Draw, você ter um jeito muito mais fácil de matar o cara, porque a gente sabe que o Sprite é um deck que não é tão agressivo assim. É um deck que não consegue dar tanto ATK assim. Então isso aqui ajuda bastante nesse sentido. Aí, Smashes, Starters, 3 da Sunny Snitch. O que eu não sei se eu gosto pessoalmente, tá? Eu geralmente prefiro fazer uma coisa mais ou menos assim. Que é você rodar uma da Password e 2 Sunny Snitch pra usar 3. E por que isso? Porque isso aqui te deixa buscar a Sunny Snitch. Então você coloca basicamente... É uma carta que vai limpar seu deck de graça. E num deck você compra bastante carta por causa da Kill, do Prosperity, você vai comprar carta da Frost. Eu acho que é legal você limpar o seu deck o máximo possível. Então você ativar isso aqui, buscar isso, é melhor do que você só ativar isso aqui. Obviamente lembrando que se você ativar isso aqui, você toma um draw que é um pouquinho mais pesado. Mas eu acho que ainda assim até que vale a pena, porque o Sprite não é um deck que toma muito draw não, mas enfim. Aí, as 3 Imperm que eu falei, né? E pra o Extra Deck são 2 Eus, uma Downerd, um Centauria, 2 Gigantic Sprite, um do Dijin, uma Tumble Sunny, uma Fênix, um Cerberus, aí 2 Kill, 2 Ilá e uma Muckracker from the Underworld, o que é padrão nesse deck aqui agora, né? E pra fechar o side deck, 3 Bestial Magnamute e um Baldrake. Os Bestials também cresceram bastante popularidade, eu acho que o pessoal tá realmente ficando com medo do Mathmech, do Branded. Então, tem muito disso rolando a solto. O que se você é jogador de Mathmech, eu tenho um pouquinho de medo. Tenho um pouquinho de medo disso aqui. Porque tem bastante gente rodando Bestial, o que é muito pro jogador de Mathmech e pro jogador de Branded. 3 Kurikara também, um Red Resonator pro tempo. 3 Cosmic Cyclone, uma Harvester Duster e 3 Grave of the Super Ancient Organism. Pra quem não conhece o efeito dessa carta aqui é bizarra. Bicho 6 ou maior. Bicho nível 6 ou maior. Que foi special summonado, não pode atacar e não pode ativar efeito. Mystic Mine pra bicho nível 6 ou maior, né? Então esse foi o deck que ganhou Nacional da Irlanda, cara. Um Sprite Twin bem maneiro. Gostei bastante dessa lista, bem interessante. E funciona bem pro cara, né? O cara ganhou Nacional, não tem do que falar. Aí o próximo deck que eu separei pra vocês, o Nacional da Irlanda, é esse Purrely Sprite aqui do Sebastian. E, cara, esse deck fez top 8 lá. É um deck bem interessante e bem divertido. Então, qual que é a ideia desse deck aqui? A ideia desse deck é que as cartas de Purrely, todas elas descartam carta. Então, como que você tira valor das suas cartas de descarte, né? Então, tem muita gente que fazer isso. Então, tem gente que tá usando a engine de Dark Road. Que você descartava, por exemplo, a Snow e buscava carta. Eu já vi gente usando Rainbow Bridge. Usando Rainbow Bridge of Salvation pra você buscar o campo do deck. E a ideia desse deck aqui é que a carta que você vai descartar com as cartas de Purrely é o Angler. E quando o Angler é descartado, você pode trazer 2 Limbo Beaver do deck. Daí você pode fazer combo de Sprite. O que é bem legal. E por que é bem legal? Porque você não só faz combo de Sprite, mas os bichos do extra do deck são nível 2. Então, por exemplo, o Beauty é nível 2. Então você pode fazer carta de Purrely usando carta de Sprite como matéria. E o Plump também é nível 2, também pode fazer ele, o que é uma coisa que é bem interessante. Então, a lista são 3 Nibiru, 1 Jet, 1 Red, 2 do Blue, 2 do Angler, 3 Beaver com 3 Purrely e 2 Purrely. O que é ok, acho que não tem muito o que reclamar. Acho que se você quer usar engine de Sprite tem que ser um negócio mais ou menos assim. Honestamente, se fosse eu acho que eu usaria um terceiro Angler. Eu acho que precisa ter o terceiro Angler nesse deck pra ter o máximo de consistência possível. Mas escolhi usar 2 só funcionou, né? Mas 2 Doorlock, 3 Dark Clonomore, 1 Khaled. Aí pras spells são 3 da Delicious Memory, 3 da Pretty Memory, 3 da Happy Memory, 3 da Pretty Memory, 3 da Sleep Memory, 3 da My Friend Purrely, 1 da Trap e 1 da Trap de Sprite. O que é um deck cara, bem maneiro. Eu acho esse deck muito divertido. Eu não acho que é melhor a gente jogar de Purrely, mas eu acho que é um jeito muito divertido de jogar com o deck. Aí pro extra deck é 1 Happiness, 1 Noir, 2 do Beauty, 1 Gigantic, 2 Plump, 1 Sprint, né? Porque você ainda pode fazer o Sprint e mandar o Beaver e fazer isso aqui, né? De graça. Aí, a Manic Cat, o Jim Buster, a Downer Magician e 2 Eus, junto com a IP Mascarena e a Downer. E a Downer não, desculpa. E a Underworld Goddess pra fechar os links. E aqui, pra fechar o side deck, são 2 Magnamute e 1 2 Worm, com 3 Gama, o terceiro Draw, que você coloca segundo Super Heavy, o Red Resonator, paga no tempo. Eu acho que o Purrely é um deck que tende a ir pro tempo, então isso aqui é também uma ideia interessante. 2 Cosmic Cyclone e 1 Duster, e 3 Chiplon Z Core, que é uma carta bem interessante, pra quem não conhece a ideia é o seguinte. Dá alvo num bicho Chiplon Z, que o oponente controla, que tem matéria, e detacha todo o material dele. Daí volta ele pro extra. E o legal da Chiplon Z Core é que esse efeito de detachar material
não é considerado como um efeito que afeta o bicho. E por que isso é legal? Porque na Mirror de Purrely ou com deck de Purrely, você pode tirar o Noir com 5 materiais ou mais. Então, basicamente, você vai usar isso aqui, vai tirar o Noir do cara e vai mandar ele pro extra, e o cara não tem o que fazer. Porque isso aqui é uma carta que é bem melhor, que o cara não pode nem responder. Então, o card de evento não pode ser ativado em resposta a essa ativação. Então, é basicamente um jeito de graça você altar o Noir, que é uma carta que é difícil de tirar. E é um kick play também, né? Então, é melhor do que um Kaiju, porque você não dá o Kaiju pro cara. Então, cara, é uma carta que no final é maneira. Ajuda a tirar bastante o Noir. E tem uma galera que tá começando a usar isso aqui pra altar isso aqui. O que é um jeito eficiente de tirar. É um jeito eficiente de tirar e deu certo pra esse cara aqui também, né? E o último deck que eu separei aqui pra vocês é o deck que ganhou o Nacional da Costa Rica, que foi o Kevin Martinez jogando de Super Heavy Samurai. Com uma lista que é bem standard, né? E eu acho que essa lista aqui é muito boa. Eu gosto muito dessa lista aqui, tá? Eu quero deixar muito claro que eu acho que essa lista aqui é meio que onde eu acho que o Super Heavy vai ir e onde eu acho que o deck tem que ir. Então, começando, ele tá usando os 12 starters, né? Que são 12 do Soul Piercer, 12 desculpa. 3 Soul Piercer, 3 Vagão, 3 Bike, 3 Walkout, junto com os 2 Big Benkei. Ele também tá usando um do Capacete, um do Soul Peacemaker, um Stealth e um do Scales pra fechar a engine Super Heavy. Então, a coisa que é interessante é que a galera tá começando a cortar o Peacemaker. Então, tem muita lista que antes usava 3 Peacemaker, agora o pessoal tá usando só um, o que eu acho que é interessante, porque mesmo ele sendo um card combo, o card combo dele não é tão bom assim. Você prefere abrir com outras cartas, tipo Wind Trap, do que abrir com isso. Aí tá usando a Box e o Thunderer do combinho, tá usando o Regulus e o Jizukiro, que eu acho que é muito legal nesse deck, porque tem muito jeito de você buscar o Regulus. Você não precisa buscar o Regulus pelo Clifford, você pode buscar o Regulus pelo combo de Sargas. Então eu acho que é legal ter uma opção a mais de você buscar pelo combo de Clip, pra você ter uma volta melhor, né? 2 Fenrir, aí 3 Ash, 2 Ogre, 2 Imperme, 2 Nibiru, 3 Draw e 3 Gama. Pra Change Trap, lineup Change Trap bem sólido, eu gosto desse lineup Change Trap, bem bom, não tem muito o que reclamar. Aí pro extra deck são 2 Scarecrow, um do Balista, um do Saryuja, uma Apollousa, uma Alça, um Clifford Genius, a Barone, o Axel, o Borreload e o Sarutobi de Synchro. E pra Chiplon Z é o Zeus mais o Bagusca, mais o Gigante Sargas, mais o Merrymaker. Eu gosto muito desse deck aqui, tá? Eu acho que se eu fosse jogar de Super Heavy Samurai, essas seriam as 15 cartas que eu colocaria no meu extra deck. Eu gosto muito desse extra deck. Eu gosto realmente muito desse extra deck. Eu gosto muito de usar o Merrymaker e o Sargas, porque isso te deixa não só buscar o Regulus, mas também te dá um Zeus muito melhor, porque você consegue fazer o Zeus de 4 agora. O que eu acho que é muito legal de você poder fazer. Aí, o side deck deles são 3 Eccentric, são 4 Bestials, 1 do Swurm e 3 Magnamute, 3 da Kurikara, 2 Mourner e 1 Spell Canceller, o que eu acho muito legal nesse deck. Se eu for jogar do Super Heavy, eu acho que o jeito certo de jogar é com o Spell Canceller de side, porque o Spell Canceller é absurdo. Ele para as cartas que parariam o seu board. Então, se o cara vai lá e te dá uma Dark Cooler, o Canceller não deixa. Se o cara quer te dar algum out com Spell Trap, o cara não vai ter o que fazer, cara. Isso é muito bom contra o Purrely, é muito bom contra o Branded, é muito bom contra o Kashira, que é um deck cheio de Spell Trap. Então acaba que eu acho que ele troca muito bem contra a grande maioria dos decks. Eu acho que é muito legal o design no primeiro, porque o combo dele realmente é muito forte. E 12 de Spell Fragrance, o que é legal, é uma tendência que o Super Heavy tá fazendo agora, de usar algum Floodgate que o cara pode virar pra cima e deixar ele na mesa enquanto você tá tentando jogar. E já que é um Floodgate, ele não vai pro Grave e você não vai ficar restrição pra você, né? O que eu acho que é interessante, problemático, porque se o cara alta isso aqui, você obviamente perde metade dos seus efeitos, mas se funciona, funciona, né? Então, esses foram os resultados dos primeiros nacionais. O que vocês acharam? Vocês acharam surpreendente, cara? Cara, a gente teve cada nacional sendo ganho por um deck diferente, né? Então teve um foi ganho pelo Kashira, outro pelo Sprite, um pelo Super Heavy. O que é bem interessante ver como esse formato tá indo. Eu tô muito animado pra ver como é que vai ser o nosso nacional. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual deck você acha que vai ganhar o Nacional do Brasil e por quê. Não esqueça de deixar aquele like, ajuda demais mesmo. Se inscreve no canal que fortalece demais aqui o nosso projeto. Tamo junto, vejo vocês numa próxima. Valeu, falou e é nóis. Tchau.